Salve, galera! Hoje mais um mergulho nos arquivos dos roqueiros e nos muitos movimentos que compõem a história do rock brasileiro. Depois do rock progressivo dos anos 70, surgem dois movimentos muito diferentes entre si, o punk e o new wave. O que vem primeiro? Quais as diferenças? Nesse primeiro bloco, começamos a contar essas histórias, com o início da nova onda, new wave brasileiro. Pois é, na minha cabeça, essa coisa new wave, punk, dark, isso tudo era tudo ao mesmo tempo no Brasil. Isso não tinha muito, nem tinha tanto rigor assim, essa coisa muito sectária, quem é punk não é new wave. Quer dizer, eu acho que tinham pessoas assim. New Wave veio logo depois assim, daquela onda de rock progressivo, né? Músicas que tinham solos grandes, músicas que as harmonias iam pra lá, pra cá, parte 2, parte 3, King Crimson. E o New Wave veio assim com o minimalismo. As bandas New Wave tinham músicos, né? E os punks era tipo, comprei a guitarra ontem e vou sair tocando, né? A New Wave tinha um componente musical e tinha um componente comportamental também, né? Ela foi a tendência que veio depois do rock progressivo e depois do punk. Então a New Wave recuperava uma elegância dos dandies franceses. E era uma coisa muito alegre, muito divertida, assim, inclusive no visual também, que era bem louco, assim, eu me lembro de um de cabelo cor-de-rosa, azul. Uma vontade de mostrar para o mundo que não precisava ser chato como os progressivos, nem precisava ser tão agressivo quanto os punks, né? E foi um escândalo para todo mundo. Primeira banda New Wave, né, com teclados, com toda aquela postura New Wave, né? Foi muito legal isso, né? Acho que para mim a primeira experiência foi com Agentes, né? A Gangue 90 foi também dos pioneiros, né? Porque mesmo na época dos primeiros punks, né? Olho Seco, enfim, Cólera, eu lembro que o Júlio tinha voltado de Nova York e feito aquela boate, o Pauliceia Desvairada. Ali começou o lance da Gangue 90 já estava começando o Júlio com a Gangue 90, né? Perdidos na selva, mas que tremenda aventura. Você até jura nunca senti tamanha emoção. A Gangue 90 nasceu em Nova York, de uma ideia do Júlio, que eu ajudei também. A ideia foi trazer para o Brasil uma espécie de reportagem sobre aquele movimento fervilhante do rock new wave que estava surgindo lá naquela época, né? Ele morava lá na época, eu estava também passeando, e nós dissemos, puxa vida, mas isso tudo acontecendo aqui, a gente tem que levar isso para o Brasil, tem que levar essa informação, né? E aí foi feita a Gangue 90, que veio a ser a primeira banda de sucesso dessa fase do rock nacional dos anos 80, né? A primeira banda que alcançou, foi trilha de novela da Rede Globo, coisas que antes era impensável, quando o rock era muito maldito, né? Bom, a Gangue 90 começou a pintar assim, para o público em 81, né? No MPB Shell, com Perdidos na Selva, que era uma música do Júlio Barroso, que tinha assim, uma parceria escondida assim, com o Guilherme Arantes no refrão. E era uma banda muito especial, liderada pelo Júlio Barroso, né? A Gangue 90 foi, para mim, a banda que revolucionou em termos de poesia e musicalmente também, porque eu estava fazendo outros trabalhos e de repente eu conheci o Júlio Barroso, que acrescentou o gigante Brasil. E a partir daí ele chamou Guilherme Arantes, muita gente não sabe, mas ele foi um dos primeiros músicos da Gangue, ele, e fizemos Perdido na Selva, né? Aí começou uma trajetória muito ampla, né? Na qual o Júlio surgiu como um grande pioneiro de todos esses poetas. Né? O Júlio era um poeta romântico, louco, assim, muito querido. E ele que era o grande catalisador assim, da Gangue 90, né?
Ele que trouxe assim, muita gente para tocar na gangue, que era o Lobão tocou lá, o Escova, o Edgar, o Tutti Frutti, lá, na época era o Lima Arcucci e o Vander Tafo, né? E o Júlio, as poesias dele sempre foram muito especiais, muito fortes, assim, ele sempre foi um puta poeta. Eu conheci o Júlio Barroso na casa do Caetano, quando ele estava numa revista chamada Planeta Terra, todo hippie, todo zen. Era o cara mais hippie, mais zen que você podia imaginar, assim, de meditar e tal. Depois ele foi para Nova York e voltou de Nova York outra pessoa. O Júlio Barroso era um poeta rock and roll fantástico que quem acompanhou o trabalho dele era muito legal conviver com ele, porque era uma pessoa extremamente criativa, ao mesmo tempo destrutiva, né? Na boa tradição dos grandes poetas românticos, e era uma pessoa que a imaginação disparava para todos os lados, e era aquela coisa que você, às vezes, ele mesmo criava uma coisa, se não anotava no papel, já perdia. A Denise Barroso era a verdadeira bruxa-fada da banda, né? Era uma pessoa de um coração imenso, e ela era o encadeamento do Júlio feminino, né? A May era uma ninfa, uma loura fantástica, que meio que encantava as pessoas que conhecia, e tinha esse papel na gangue também. O Júlio, ele compunha algumas músicas também, ele não tocava nenhum instrumento, mas ele batucava isso em telefone. A maioria das músicas do primeiro LP, ele participou não só das letras, como das músicas também. E depois, quando eu entrei, eu fiz muitas músicas com o Júlio, ele era um puta parceiro. E era sempre no piano, e ele cantando já alguma melodia que ele já criava e fazendo as poesias. Eu queria ser um índio, eu queria ser um índio. Dia que fecha pela floresta, dia que fecha pela floresta. Quer dizer, eu não tocava bochecha, mas eu vou fazer. E Júlio Barroso. Gangue 90, adorava. Na época era engraçado porque tinha Gangue 90 e eu fazia parte da banda performática do Aguilar, tinha uma certa rivalidade, não a rivalidade sadia, assim, a gente era amigo, dividíamos shows e tal, mas o Aguilar achava que a gente tinha feito algumas coisas antes e que o Júlio Barroso veio depois e não sei o quê, e tinha essa coisa do disputa de espaço, quem ia fazer antes aquilo e tal. Tinha uma competição sadia que era bacana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A primeira ferida jorrou como uma fonte, era Coca-Cola pura e fresca. Isso era 80, 81. Na época eu morava na casa do Aguilar e a gente começou fazendo algumas performances. Eu me lembro da gente na Pinacoteca do Estado. Eu tocava extintor de incêndio, o Aguilar tocava piano com luva de boxe e tal. E a coisa de performance a gente começou a fazer junto com mais outras pessoas. Daí teve a origem a banda performática, da qual participou também o Paulo Miguel. Porque na realidade, veja bem, eu não sou músico, não sei cantar nem Mamãe Eu Quero. A gente vem de performance. Então eu escrevo as letras e faço umas performances. A música é dos neguinhos que estão lá, como o nosso grande amigo Edu Rocha, como Lani Corte, como o Gigante Brasil, como o Arnaldo Antunes, Paulo Nilo, tudo que passaram pela banda tem um pedaço. Eu não respondo pelas músicas. Também respondo. Apocalíptico.
amigo. Olha como chove. Nesse segundo bloco, com Arnaldo Brandão e Kid Vinil, vamos falar do Rio e de São Paulo, na balada do New Wave, e o início poderoso do movimento que eclode na periferia de São Paulo, os primeiros passos do punk, o começo do fim do mundo. Queria montar uma banda com o Vinícius, mas o Vinícius não queria montar a banda comigo. Então, para ser amigo e tudo mais, eu montei o Júlio Barroso, né? Junto, meu amigo. Falou assim: Arnaldo, esse som que você está fazendo tem tudo a ver com o pessoal que eu conheço. Eu falei: quem? O Cassiano. Conhece o Cassiano? Eu falei: claro, Cassiano. Pois é, a banda do Cassiano tem tudo a ver com você. Aí eu entrei em contato com a banda do Cassiano. Rio e São Paulo tinha uma diferença. Eu lembro que quando os primeiros compactos da New Wave brasileira, tipo Blitz, Você Não Soube Me Amar, era muito diferente, a gente mesmo ouvia e falava: puxa, mas que som é esse? Por quê? Tudo muito clean, tudo muito cheio de, sabe, aqueles efeitos da época, aqueles amplificadores cheios de efeitos e tal. Então, era uma sonoridade completamente diferente da sonoridade de São Paulo. O próprio Hanoi também. O brilho da cidade, sinta a luz do dia. Assim como o prazer fez você nascer. Não se iluda, meu amigo, nessa onda agora. Se chorar ou sorrir. E o Júlio Barroso é que me apresentou essa banda do Tureco, que era um cantor que acompanhava o Cassiano e tudo mais, que montamos o Brilho da Cidade. E eu fiquei com o Caetano um tempão, até que o Brilho estourou com Noite do Prazer. Na madrugada vitrola rolando um blues, tocando B.B. King sem parar. O rock já estava tocando na rádio, já dá a possibilidade de você fazer show e ganhar dinheiro com isso. Esse repertório que eu montei para o Hanoi, na verdade, era para fazer parte do Brilho, Totalmente Demais mesmo, era uma música que era para fazer parte do Brilho. Linda como um neném, que sexo tem, que sexo tem. Na verdade, essa música eu fiz, eu e o Roberto Rafael, no quarto do hotel. Namora sempre com gay. Linda como um neném, que sexo tem. Namora sempre com gay. Pô, essa letra é estranha. Sabe que sexo faz tão sexy gay? Aí, normalmente eu faço as músicas sempre com nhanhanhã, meio em inglês, né? Então era You don't need anybody, sexy say, era a primeira frase. As rádios começaram a tocar, o público começou a gostar, quer dizer, até hoje eu tento acabar com o Hanoi, mas não consegue, não deixa. Eu vou deglutir este banquete que começa à meia-noite de amanhã. O Verminose era uma banda que tinha coisa de punk, mas tinha rockabilly no meio. A nossa influência vinha de Stones e Beatles, de outras coisas, porque eu sempre fui o cara mais velho de toda a turma. Então o Verminose era composto de tudo isso, né? Tinha um pouco de cada coisa. A gente também não dava nem pra dizer é uma banda punk, porque em certos momentos não era tão punk assim. Ela aí passeava por outras tendências. Eu tinha desistido do rock and roll, vamos dizer assim, né? De banda, esses negócios, eu não queria mais. E fui trabalhar através do Pena Schmidt, que já estava sempre no meio do rock, conhecia todo mundo, e ele me convidou para ir trabalhar na Continental. É o seguinte, o Verminose é isso, 4 nós cegos que está aqui. Começamos como? O Verminose começou tocando num fundo de garagem, no Bexiga, na casa do Trincão, que é o batera. Aí apareceu o Estopa é nome de família dele, viu? Certo? O Trincão e o Estopa, eles tocavam em circo, faziam zorra em circo da periferia, acompanhando cantores que cantam brega. Brega é um ritmo povão que tem por aí, que vem de paca nesse país. E depois apareceu o Ted Pescoço. O Ted Pescoço trabalha com a gente também numa gravadora, e eu diria Continental, né, que futuramente vai lançar um disco do Verminose, quer dizer, vão se atrever a lançar um disco da gente. Kibe, né? Mas é o seguinte, tem uma letra do Verminose, inclusive, que fala em Kibe Cru, né? Numa parte, uma letra que eu fiz assim,
em homenagem a mim mesmo. É Kid Vinil, o herói do Brasil. Toda vez que eu entro no metrô, naquele bruta calor, eu sinto que fosse na vertical. Não era metrô, era elevador. Eu trabalhava na Continental, já na gravadora, né? Trabalhava na editora com o Vitor Martins, compositor. E tinha um cara na editora também chamado Alf Soares. Aí o Alf falou, porra, você fala bem inglês, você conhece rock, gosta dessas coisas novas, não sei o quê, por que você não faz um teste pra rádio? Vai, pensa com os amigos e escolhe um nome pra você. Antônio Carlos não tem nada a ver, escolhe um apelido. Pena Schmidt trabalhava comigo na Continental também. Eu falei, Pena, eu preciso arrumar um nome. Aí o Pena falou, porra, a gente ouvia uns programas da BBC de um cara chamado Kid Jensen. A gente pensou, Kid Jensen é um nome interessante. Aí tinha o cara que era o manager do Clash e ele era DJ nos shows do Clash, chamado Cosmo Vinil. Vamos fazer um bem bolado. Aí ele falou, Kid Vinil. Assim, surgiu do nada. Que legal. Então, tá legal, Kid Vinil. Eu sei que você sabe, sei que você sabe, sei que você sabe que eu não sei que você sabe que eu sei. Herminose teve uma vida curta porque você foi muito perseguida pelos punks. E eu não tinha uma postura muito legal em relação aos punks. Gostava de fazer o programa de rádio, etc. Mas eu era um cara meio que vendido já ao sistema. Eu trabalhava para uma Rede Globo. A Excelsior pertencia à Rede Globo. Magazine, olha, o pop brasileiro bacana. Soul Boy. Quanto que vendeu? Não vendeu milhões, não. Mas eu acho que deixou uma marca na cabeça das pessoas, né? Então, num dado momento, depois daquela pancadaria no Lira, o próprio Fábio Gasparini, que era meio que o mentor musical da banda, o Teddy Guys, ele falou, não adianta você ficar batendo nessa tecla, que os caras vão acabar te enchendo de porrada e te matando, né? Vamos mudar de nome, vamos fazer um som mais new wave, sabe? Vamos mudar. E até o arranjo do Boy era super rockabilly, eu adorava, bem pesado. Ele, não, agora o Boy vai virar new wave. Eu aquela bicharia, sou boy. Eu sou boy. Soul Boy vendeu mais de 200 mil compactos. Na época era compacto simples, né? Aquela bolachinha de compacto simples. Depois a gente lançou o Tic Tic Nervoso, também, que foi outro grande sucesso. Né? A gente tinha aquela coisa de perseguir meio que o sucesso. Né? A máquina sugava a gente. Depois do Soul Boy, a gente tinha a obrigação de fabricar um outro sucesso, de ter um outro sucesso, senão a gente desapareceria. Né? Eu acho que eu tenho uma parcela de culpa nessa história. Eu comecei com um programa de rádio. No final de 79 eu tinha um programa na Rádio Excelsior, hoje é a Rádio Globo, a antiga Rádio Excelsior. Era um programa chamado Programa Aqui de Vinil, todas as segundas-feiras. E eu acho que eu fui um dos primeiros caras no rádio, eu e o Marcelo Nock. O Marcelo parece que tinha um programa em Salvador também, a mostrar bandas de punk rock, tipo Clash, Sex Pistols, Buzzcocks, Dead Boys, Ramones, todas essas bandas. Acho que foi o primeiro programa de rádio a mostrar isso, né, no final de 1979. O punk, ele aqui no Brasil, ele começou assim, quer dizer, eles tiveram... O brasileiro sempre foi muito antenado, então estava acontecendo na Inglaterra, em 77. E aqui no Brasil, na periferia, as pessoas se ligaram e tal. Mas ele explode mesmo em 81 para 82, e 82 é a grande explosão. Começou a partir de um clube que tinha aqui, que é o antigo Sberock, onde o pessoal se reunia para ficar ouvindo, na época, lançamentos, né, que é muita gente fala mal, mas que o próprio Kid Vinil mesmo trazia, que a gente gravava em fita, né, fita cassete, e colocava para rodar dentro desse clube, e ficava o pessoal curtindo o som, bebendo, se divertindo da melhor forma possível. Não vou ficar calado! Movimentos de revolta, transição! Não! Movimentos de revolta, transição! Eu tinha chegado da Inglaterra, tinha passado mais um ano na Inglaterra, e vi assim, o movimento, na coisa acontecendo lá. E chego aqui,
Nem o movimento hippie eu tinha sentido, que eu vivi intensamente o movimento de carona, coisa psicodélica, tudo, eu fui fundo. Mas aqui no Brasil eu nunca tinha sentido um movimento tão forte quanto o punk no centro da cidade, nas grandes galerias, assim, aquela efervescência urbana, as bandas, a pobreza, a energia, a juventude. Todos os dias vejo multidões de pessoas andando, vagando pelas ruas que nunca vão ser suas. Abombalhados vão andando com medo de serem roubados ou assassinados por desesperados. Cansados de procurar um emprego que não existe, cansados de esperar melhores dias que não vão chegar. Ganho pouco. Mas ele simplesmente quer que eu arrume um emprego, mas... Trabalha. Não é difícil, mas também não é fácil. Eu até quero arrumar, só que eu não quero cortar meu moicano. Não tem condições. Se eu for trabalhar assim, eles me despedem na hora. A maioria dos punks eram office boys. A gente conseguiu, com o Sesc Pompeia, fazer um festival. E o Sesc é um serviço social do comércio. Tem que dar lazer para os comerciários. E os punks, assim, a maioria era comerciário. E aí o Sesc topou, aí com a ajuda dos punks, Calegari, que era dos Inocentes, a Meire, do mesmo grupo, e com as pessoas todas, a gente organizou esse festival no começo do fim do mundo, o nome dado pelo Calegari, e foram 2 dias no Sesc Pompeia, no final de 82. E foi um evento tão forte, que deu uma coisa assim, um acontecimento tão fantástico na mídia toda, e teve uma repercussão internacional. Foi o primeiro festival punk que aconteceu no mundo. Eu acho que foi uma resposta cultural que eu não vejo outro precedente na história. Tem uma parte de bandas, tem uma parte ensaiando também. Tem uma parte ensaiando e no ranking mundial, as bandas brasileiras são as melhores do mundo, certo? Em homenagem aí ao Olho Seco, bota fuzil de capacete! Papo de capacete, vai parar no mundo da montanha! Só o vento e chuva, pegando de noite e dia! Botas que não marcham, fuzis que não atiram, ordens que não protegem!